Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor e falando sobre o jogo que aconteceu ontem pela Taça Libertadores da América, o empate sem gols lá em Assunción, no Paraguai. O jogo aconteceu aí no estádio Nuevo Olá, né, mais conhecido no estádio General Pablo Rojas, lá em Assunción do Paraguai, né? 0-0, o jogo aí de poucas oportunidades. O André saiu machucado no intervalo antes do intervalo de partida. O que aconteceu nesse jogo aí? Nós vamos falar aqui de tudo que aconteceu aí no jogo de ontem para vocês. Mas antes, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor, compartilhando os nossos vídeos, também deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho. E também acompanhando pelas redes sociais, é claro, do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo de nos acompanhar terça e quinta-feira, sempre às 18 horas, o nosso Conversa de Torcedor Notícias, e também acompanhando aos sábados com as nossas programações, com o nosso programa ao vivo, na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a partir das 11 da manhã. 11 da manhã para a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube do Conversa de Torcedor, pela Rádio NSC, 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com e também pela Rádio Net, que pega para todo o Brasil, para você acompanhar muito mais as informações do futebol do Rio e também do esporte em geral. Vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação aí do jogo que aconteceu aí entre Cerro e Fluminense, de um jogo de poucas oportunidades, né? Um jogo de poucas oportunidades que aconteceu na partida, no estádio, eu já citei aqui o estádio, no estádio Estádio General Pablo Rojas, lá na cidade de Assunción, no Paraguai, conhecidamente como Nueva Olá, que é o estádio que foi reformulado recentemente, né? E que era um alçapão na época. Alçapão na época, agora foi reinaugurado aí e ampliado aí o estádio do Cerro Porteño, chamando aí o Nueva Olá, o estádio Nueva Olá, né? Capacitado, bem ampliado principalmente. Mas falando em jogo, meus amigos, falando em jogo aí pela Taça Libertadores da América, né? O Fluminense teve as oportunidades dele, né? O time do Fluminense continua na liderança no seu grupo, né? No grupo A da Taça Libertadores da América, com 5 pontos ganhos. 5 pontos ganhos, liderando no grupo A 1 ponto à frente do Colo-Colo do Chile e o Cerro Porteño do Paraguai, e o Alianza Lima tem apenas 2 pontos ganhos. Então, vamos falar aqui do primeiro tempo. O primeiro tempo de partida, né, que teve um jogo morno, que não teve grandes oportunidades, né, não teve grandes oportunidades, inclusive, né, inclusive que tivemos aí, para a gente falar aqui muito sobre isso, que tivemos aí, pessoal, no primeiro tempo de partida, que só para gente tentar aqui, a gente recordar aqui do primeiro tempo de partida no jogo do Cerro Porteño e Fluminense, que o Fluminense dominou a partida do primeiro tempo, dominou as ações da primeira etapa, né, que não tendo efetividade em gols, né, inclusive que durante os 45 minutos teve a maioria da posse de bola para o Fluminense, não conseguindo ser perigoso no jogo, e o seu Porteño, né, que estava muito bem protegida na defesa, né, que só para recordar a defesa da equipe do seu Porteño, que tem aí o Benítez, o Baez, o Morel, que saiu para a entrada do Vieira, e o Eduardo Brock, que é brasileiro, que atuou de lateral esquerdo, né? Inclusive, que aconteceu nessa partida. Então, o detalhe sobre esse motivo, que a equipe do seu Porteño na defesa estava muito bem protegida, logicamente pela situação que o técnico Manolo Jiménez fez durante todo o Campeonato Paraguai, que está tendo aí em ótima fase, e só permitiu um chute perigoso do Cano de fora da área, né? Defendido pelo goleiro Jean na primeira etapa. Então, isso aí foi aos 32 minutos, né? De um lançamento do Marcelo, tentando um cruzamento, né, longo para o Arias. O Benítez tirou, mas na sobra, tivemos aí o Cano para fazer a defesa. O Cano fez a grande defesa. O Cano chutou, arriscou de primeira para a defesa do Jean, que fez a defesa, melhor dizendo para vocês. E aí, meus amigos, ele também levou um perigo também, o Cerro, né, também levou o perigo de um chute de longe, né,
do lance do Pires da Mota, inclusive aí que teve aí na primeira etapa também, inclusive, o Pires da Mota, ex-Flamengo, inclusive, né? Na primeira etapa, teve aí teve aí no lance, né? Eu acho que no primeiro tempo, né? O seu teve aí o lance de perigo com o Pires da Mota na reta final do jogo, né? Do primeiro tempo de partida, né? E aí teve aí o detalhe, né, que aconteceu aí, em que depois do lance que aconteceu, depois do lance, né, em que isso aconteceu na partida e que o detalhe é que o jogador, analisando aqui, que 47 minutos de jogo, 47, isso foi aos 47 minutos, que o Marcelo cortou mal no lançamento, aí sobrou para o Pires da Mota dominar e chutar forte para a defesa do Fábio, né? Que ainda teve outra defesa do Fábio no segundo tempo por conta do Pires da Mota, que nós vamos falar aqui já por isso. Então, o Fluminense teve o domínio de bola, mas não conseguiu efetuar grandes chances, né? O segundo tempo teve aí o André sentindo dores no joelho, foi substituído pelo Lima nos acréscimos, né? Na partida da primeira etapa, né? Que teve aí uma grande preocupação para o Fluminense nos próximos jogos contra o Corinthians, nesse domingo, inclusive, lá em São Paulo, né, no jogo contra o Corinthians, e contra o time do Colo-Colo na próxima quinta-feira pela Libertadores. Então, isso tem aí uma grande preocupação. Na segunda etapa, né, no começo da partida aí no jogo, no começo da partida, o time do Fluminense tentando mais tocar passes, né? Que como já teve aí nesse momento aí, em que o time do Seu Potenho tentando tendo os espaços para tentar conseguir a saída de bola, tentando a saída de bola dentro do jogo, mas principalmente para o Fluminense, diga-se passagem que nós estamos aí vendo, em que o Seu Potenho teve uma oportunidade aí, inclusive, o time do Fluminense tendo aí algumas chances, né, no cruzamento do Marcelo para o Arias, mas caiu nas mãos do goleiro Jean aos 12 minutos, né? Inclusive, também o time do Seu Potenho teve grandes oportunidades, né? De grandes oportunidades dentro até os 20 minutos de partida. Entre eles, o Manuel recuou para o Fábio, que dominou mal e deu um susto na torcida do Fluminense, né? Que o goleiro conseguiu afastar a bola antes de ela entrar no próprio gol, inclusive aos 16, né? O time do Fluminense, com aquele toque de bola do Fluminense que a gente tenha visto naquilo que está acontecendo aí nas partidas, mas tivemos aí as substituições aí com o Felipe Melo e o Ganso saindo para as entradas do Renato Augusto e do Antônio Carlos. Aí o que acontece? O time do Fluminense tentando fazer de alguma coisa no ataque para tentar, para tentar ser mais efetivo, né? E até também entrar aqui o Douglas Costa e o Diogo Barbosa para os lugares do Marquinhos e do Marcelo, para tentar ser mais efetivos, né? E aí o time a equipe do time do técnico Manolo Rimeires trocou aqui os dois centroavantes por outros dois, né? Entraram aí o Edu, brasileiro, e o Aguayo, né? Que é o outro jogador aí que vai para o jogo para os lugares do Iturbe e o Chorim, que era que estava falando aqui sobre isso. Então, teve aí os lances perigosos, por exemplo, do Edu, né? Do Edu brasileiro, né? O Edu, que é brasileiro, inclusive, um lance perigoso na equipe do time da casa, que o Arzamendia teve essa oportunidade de gol, né? Em que recebeu pela esquerda, cruza para Vieira e que deixa para o Edu, né? Passar para o Edu, mas o Marcelo chegou em cima da linha para tirar essa bola. Na sequência, o Domingues não conseguiu finalizar e o Fluminense afastou o perigo. Isso aí foi uma das grandes chances aí do time do Seu Potenho, né? Então, o Fluminense tendo aí nesse fato que aconteceu aí, de grande perigo pelo ataque da equipe do time né? Nesse grande perigo aí da equipe do time do Seu Potenho. Aí depois teve o gol anulado, né? Do gol aí anulado aos 27 da segunda etapa, né? Aos 27 minutos da segunda etapa, que teve aí no lance, que teve o melhor momento na partida aí, o melhor momento na partida, inclusive, em que foi do gol anulado, né? Que teve aí do Arias, inclusive, que teve o gol aí do lance que não valeu,
né, no lance que não valeu, que foi numa cobrança de escanteio, o Marcelo cobrou o escanteio, o Peralta desviou, o Cano toca de costas para o Arias, que domina, chuta na trave, né, chuta na trave, e a bola foi na rede, né, a bola embate, né, no Azamendi entrou, mas o árbitro, o Estevão Ostorrich, marcou o impedimento, marcou uma irregularidade, né, e o Leodan Gonzalez também teve essa mesma visão. Então, teve aí do detalhe sobre isso. E ainda também, de uns aí, de outro lance também, teve trocas da equipe do time do Cerro Porteño também, com o Carrascal e com o Carrizo, né, que tentando conseguir alguma coisa no ataque, que são o Carrascal é volante e o Carrizo meio de campo, né, para tentar ter mais habilidade no time do Cerro, né. E aí teve o lance do Pires da Mota, né, de cabeça, aos 31 minutos, num cruzamento, né, de um cruzamento aí do Benítez e a cabeçada do Pires da Mota para a defesa do goleiro Fábio aos 31 minutos do segundo tempo, né, em que teve aí, né, garantindo o resultado aí para a equipe do Fluminense. E aí teve outra, né, tentando conseguir aí as substituições aí, teve aí, né, depois dos lances aí que o Marcelo teve a participação do Marcelo em lances, inclusive aí do jogo, por exemplo, do Arias, que não valeu, né, inclusive, e do lance que o Domingues, que o Edu quase fez o gol para o Cerro Porteño e o time e o Marcelo tirou em cima da linha, foi substituído pelo Diogo Barbosa, né? Agora, dentro do jogo aí assim, no final do jogo, né, inclusive, e aí o time do Cerro Porteño tentou ensaiar um contra-ataque, mas não conseguiu, né? Sem sucesso. E aí teve a situação do Fluminense aí teve aí a situação de, infelizmente, né, o Fluminense que não estava, assim, faltou inspiração para o Fluminense nessa partida. Faltando inspiração, né, para o Fluminense ganhar o jogo dentro do estádio do Cerro Porteño e garantir os 3 pontos para tentar conseguir a classificação, né? Isso que é o importante isso, né? O Fluminense, né, tendo inspiração no jogo para tentar conseguir a vitória e trazer para o Rio os 3 pontos, mas não deu, então o Fluminense empatou sem gols contra a equipe do Cerro em 0-0, né, que até teve um resultado assim de um resultado assim, de uma coisa de empate 0-0, mas teve aí a situação que, tendo aí a situação muito perigosa, porque o Fluminense encara agora contra a equipe do Colo-Colo na próxima quinta, dentro de Santiago, no estádio Davi Herediano, lá na cidade de Santiago, no estádio monumental Davi Herediano, em Santiago do Chile. Então, tendo aí agora o André, que se machucou, né, no primeiro tempo, que está sendo preocupante para o jogo nesse domingo contra a equipe do Corinthians e no próximo jogo, na próxima quinta-feira, contra a equipe do time do Colo-Colo. Então, temos aí essa situação, o time do Fluminense enfrenta às 4 horas da tarde contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, e no próximo jogo da Libertadores, na próxima quinta-feira, temos aí o jogo entre Colo-Colo e Fluminense pela Libertadores da América. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua companhia de sempre em mais um pós-jogo para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, acionando os sininhos de notificações e também deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversas Torcedor. Não esquecendo o Conversas Torcedor Notícias, terças e quintas. Repito para vocês aqui, hein? Terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor. E não esquecendo que, aos sábados, 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, com você, na rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Não esquecendo, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet, pelo site, e também pela Radiosnet, pelo aplicativo, melhor dizendo, radioNSC.com, YouTube do programa do Conversa de Torcedor e também nas ondas da rádio NSC 98.7 FM, tá bom? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Falou, galera!